Senhor nosso Deus, Deus eterno e grandioso Pai, eis-me aqui, Pai, no seu santo templo, Pai, a te clamar e pedir a sua súplica, Pai. Primeiramente, Senhor, perdoe os meus pecados, Pai, pecados cometidos em atos, gestos, palavra, pensamento e ação, Senhor. Que a tua misericórdia possa me cobrir, Pai. Que o Senhor possa, Pai, perdoar os meus pecados, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Mas eu quero te pedir, Pai, a tua misericórdia, Senhor, por todos que aqui estão, Senhor, aqui na sua santa casa, Pai. Viemos aqui a te clamar e pedir a sua súplica, Pai. Não só por nós, Pai, mas pelos nossos familiares, Pai, nossos amigos, Pai, nossos irmãos, e por todos aqueles, Senhor, que estão nessa luta, Pai, no combate, Pai, dessa epidemia, Pai. Eu te suplico, Pai, a sua misericórdia, Pai, por todos, Senhor. Eu te suplico, Senhor, que o Senhor possa, Pai, colocar seus santos anjos, Senhor, ao lado desses que estão lutando, Pai, combatendo, Senhor. Que eles possam sentir, Pai, a tua presença e a tua misericórdia sobre eles, Senhor. E cuidando, Pai, daqueles que já estão nos leitos de hospitais, Senhor. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre esses, Senhor. Que o Senhor possa cobri-lo, Senhor, com o teu manto sagrado. Mas, Senhor, quero te pedir, Pai, uma bênção, Pai, para o meu lar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, colocar um anjo teu, Senhor, nesse exato momento, Senhor, dentro do meu lar, Senhor, confortando, Senhor, abençoando, tocando na minha esposa, na minha filha, nas minhas netas, na minha mãe, Senhor. Que eles possam ouvir a tua voz, Senhor. Que eles possam ser acalentados e sentir a tua paz sobre eles, Senhor. Mas também tenho, Senhor, minhas irmãs, meus sobrinhos e sobrinhos, meu cunhado, meu genro, estão aí, Pai, na luta, Senhor. Que eles possam sentir, Pai, a tua presença junto a eles, Senhor. Mas eu quero te pedir também, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a pessoa que vai partir a tua palavra, o pão da vida, Pai. Que o Senhor possa falar através da voz dele, Senhor, da boca dele, Senhor, para encher os nossos corações, Senhor. Ó Deus Altíssimo, Senhor meu Deus, Deus amado, eu te suplico, Pai, abençoe, Senhor, a todos que estão das portas do supermercado, Senhor, recolhendo alimentos, Senhor, para fazer doação àqueles que estão mais necessitados, Senhor. Por aqueles, Senhor, que estão nas suas casas, Senhor, fazendo comida, Pai, e levando aquele povo, Pai, que está desamparado, Senhor, debaixo da marquise, Senhor, sem um teto sobre sua cabeça, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia desse povo, Senhor. E por aqueles, Pai, que um dia estava sentado aos bancos da igreja, Pai, desse santo templo, Pai, estão afastados, Senhor. Que o Senhor envie o seu Espírito Santo até eles, Senhor, para tocá-los e chamá-los de volta, Senhor. E, Pai, também peço, Pai, a sua misericórdia, Senhor, por aqueles que estão enlutados, Senhor. Que a sua graça e misericórdia, Senhor, esteja sobre esses, Senhor. Que eles possam sentir, Pai, a sua presença e sentir o teu toque, Senhor. Ó Senhor, te rogo tudo isso em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina hoje e todo sempre. Amém, amém, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa aquecer o nosso coração nessa noite fria, né? Fria pelo clima, mas também fria pela ausência de adoradores. E nós sabemos que você está em casa e você precisa estar na sua casa. Hoje eu assisti os noticiários e os noticiários não são bons para o Brasil. Morreram nas últimas 24 horas mais de 500 pessoas, mais de 500 mortos devido ao coronavírus. Nós temos já no Brasil 5.466 mortos. No Espírito Santo, 66 mortos. Então, você deve continuar em casa. Só saia se você tiver realmente necessidade. Continue a buscar ao Senhor, continue a orar, a clamar ao Senhor, continue estudando a sua Bíblia, estudando a sua lição, estudando o Espírito de Profecia,
em casa, até que passe esta pandemia. Deus tem propósitos nisso, nós sabemos. Deus tem propósitos nisso. Deus tem propósitos nessas crises, nessas convulsões, nessas pragas, nessas pandemias. Deus tem os seus propósitos. E nós temos que, como igreja, como cristão, nós temos que perguntar ao Senhor nosso Deus: Senhor, qual é o propósito do Senhor para mim nessa situação? Qual o propósito do Senhor para mim, para a minha casa, para o meu lar, nessa aflição, nessa angústia, nessa pandemia, Senhor? Nós temos que buscar de Deus, através da oração, os propósitos de Deus para nós, neste episódio tão trágico e tão traumático no mundo inteiro. Eu estava conversando com uma pessoa, um médico, e ele disse bem assim, foi como se estivesse caído um meteoro na terra, e abalado então todas as nações. Mas algumas coisas a gente começou a aprender, e é uma realidade, porque eu estava pensando nisso ontem. Como nós temos lavado as mãos, como nós temos tido cuidado da higiene, como isso tem acontecido? Quantas vezes você lavou a mão hoje? Quantas vezes você lavou a mão com o sabão ali, fez todo aquele ritual para lavar as mãos? Quantas vezes você borrifou álcool gel na sua mão para matar a bactéria, para matar o vírus? Eu sei que uma coisa é interessante nisso tudo, é que nós iremos sair dessa pandemia diferentes. Nós iremos sair dessa pandemia não mais como nós entramos. Obrigado. Nós iremos sair dessa pandemia não mais como entramos, mas diferentes. E aqueles que entendem o propósito de Deus vão sair fortalecidos pelo poder de Deus e pelo seu Espírito. Mas aqueles que não estão buscando os propósitos de Deus nisso, poderão sair machucados, deprimidos, tristes, angustiados, e não é isso que Deus espera. Deus espera que nós saiamos dessa crise com ensinamentos, aprendendo algo. Pois é, nós estamos muito preocupados com a limpeza. Isso é maravilhoso, porque, segundo os profissionais da área de saúde, uma ensaboadazinha que você der na sua mão, você vai matar o vírus. Louvado seja Deus. Um álcool gel que você vai passar também vai matar. Mas isso virou uma histeria também. É claro que nós precisamos de ter os cuidados de higiene, pelas orientações dos profissionais da área de saúde, mas não podemos entrar em histeria. Eu trabalho em comércio, eu trabalho em farmácia, e tem pessoas que chegam na farmácia, não querem que você toque nem na receita. Hoje mesmo isso aconteceu. Eu quis olhar o nome da medicação que a cliente falou, eu quis olhar, e quando eu fui pegar, ela puxou a receita. Sabe, as pessoas chegam assim assustadas,
se toquem alguma coisa, logo procuram álcool gel. Isto é bom, mas histeria não. Histeria não é bom, porque a palavra de Deus diz que no verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. As epístolas de João diz isso. Mas então, tão preocupado com a contaminação, que tem cuidados que nunca teve antes, e eu posso testemunhar disso, que as minhas mãos estão ressecadas, de tanto lavar a mão com sabão, de tanto lavar as mãos com sabão, de tanto usar álcool gel. Isso é bom. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Por quê? Jesus uma certa vez disse assim: o que ganhará o homem se ele conquistar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Ora, isso quer dizer que o mundo inteiro vale muito mais que a vida eterna de uma pessoa. Amém? Louvado seja Deus. Jesus também disse, o irmão Elcio citou aqui, que nós temos que nos alegrar com os nossos nomes escritos nos livros da vida. Essa precisa ser a nossa alegria. Esse precisa ser o nosso contentamento. Jesus chegou para os discípulos, eles estavam felizes, alegres. Mateus capítulo 21, me parece. Eu vou olhar depois. Mas Jesus disse para eles assim: antes, alegrai-vos com os vossos nomes estar escrito no livro da vida. O que é isso? Salvação. Salvação. Antes, alegrai-vos em seus nomes está escrito no livro da vida. Significa, antes alegrai-vos que vocês estão no caminho da salvação. E o que é mais importante então do que lavar as mãos, do que cuidar para que não se infecte de um vírus? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías. Isaías, capítulo 1. Você é de casa, abra sua Bíblia também. Nós vamos discorrer aqui em 3 textos. Isaías capítulo 1, todos acharam? Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Ó Santo Deus, eterno Pai que estás nos céus, a Tua palavra está aberta em nossas mãos. Queremos nesse momento, Pai, pedir o perdão dos nossos pecados e pedir ao Senhor, ó Deus, grande e tremendo, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, fale ao nosso coração, para que possamos compreender essa noite, nós que estamos aqui, aqueles que vão assistir em casa, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, o que verdadeiramente Tu queres para nós, qual é o propósito do Senhor em tudo isso, Pai? Porque não foi o Senhor quem enviou essa praga sobre a terra, mas o Senhor a permite, para que o Teu nome seja lembrado, o Teu nome seja adorado. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração por Jesus, amém. Isaías capítulo 1, verso 15, diz assim: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Preste bem atenção o que Deus está dizendo. Quando o povo levanta as mãos para orar a Deus, para clamar ao Deus dos céus, Ele esconde os seus olhos deste
adorador. Por quê? Verso 16: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Ora, preste bem atenção, por que então Deus retira os seus olhos das orações? Ele não quer ouvir e não quer ver as orações, porque a maldade está diante dos olhos de Deus. Os nossos atos de impiedade, os nossos atos pecaminosos, estão então aos olhos de Deus. E o que Deus pede então? O que Deus pede em tudo isso? Verso 16: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Olha só o que Deus está falando. Deus está falando claramente que Ele não irá ouvir as nossas orações, Ele vai desviar os seus olhos de nós, quando tivermos em iniquidade, quando tivermos praticando maldade, quando nós estivermos ou não estivermos olhando para a necessidade do oprimido, da viúva e dos órfãos. E aí o Senhor diz assim: vinde então. Quando nós compreendermos isso, quando nós compreendemos que precisamos de praticar estes atos descritos aqui em Isaías capítulo 1, deixai de fazer o mal e fazer o bem, então Deus diz assim: vinde, arrazoemos, vinde, vamos conversar. Olha que coisa linda, irmãos. Eu tive um pai muito severo. Que raramente conversava conosco. Mas isto era por causa, ou era devido a aquilo que ele aprendeu, o modelo que ele aprendeu, aquilo que ele viveu, aquilo que ele foi ensinado. E as palavras do nosso pai eram correções físicas. Não conversava, praticamente não. E aqui o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o grande Deus, diz para nós assim: vinde, vamos conversar, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branca como a lã. Olha só que coisa poderosa, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Jesus está dizendo: se a gente for até Ele, com sinceridade de coração, querendo receber a cura, a libertação, o perdão, Deus vai fazer a obra em nós, Deus vai operar em nós. Sabe como? Nos purificando dos nossos pecados, tirando os nossos pecados. Não é isso que nós queremos? Nós não estamos preocupados com o coronavírus, de nos infectar e às vezes morrer por essa epidemia, pandemia. Pois é, mas há uma coisa pior que o coronavírus, que é o pecado. Porque o coronavírus pode sim levar muitos, como tem levado, pode levar para a sepultura, mas não pode tirar do servo de Deus, não pode tirar da serva de Deus, a coroa da vida, mesmo indo para a sepultura.
Não pode. Então, o nosso maior desafio, hoje e sempre foi, não são as pandemias e epidemias. O nosso maior desafio é com o nosso pecado. O nosso maior desafio é o pecado. É o pecado que tão de perto nos rodeia, diz Paulo. E Deus, através de Isaías, diz: ainda que sejam vermelhos os seus pecados, como carmesim, tornarão brancos como lã. Brancos como lã, irmão, sabe o que é isso? Isso significa, isso quer dizer, isso redunda a dizer que não importa o que você fez, não importa as suas obras, não importa o pecado que você cometeu. Louvado seja o Senhor por isso. Bendito é o nome do Senhor. Porque não importa o pecado que cometemos, não importa o que fizemos, porque se nós formos a Deus com sinceridade de coração, Ele vai nos purificar, e vai nos tornar brancos, como a neve, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom, sabe, é com isso que nós temos que nos preocupar, é com o pecado. E aí, no verso 19, Deus, através de Isaías, diz assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, aleluia, aleluia. Se quiserdes, olha só, Deus dá opção. Deus não é um Deus tirano, irmãos, não é tirano Deus, não, é um Pai compassivo, que Jesus retrata na parábola do filho pródigo. Quando o filho mais novo pediu a metade da sua fazenda, aquele filho estava dizendo para o pai assim: pai, para mim só está morto, me dá metade da minha fazenda, dá metade que me pertence. O pai compassivo, cheio de amor, dá para ele a metade da fazenda. E quando o filho volta, totalmente quebrado, sem dinheiro, sujo, imundo, com fome, aquele pai o ama. Aquele pai o abraça, mesmo sujo, mesmo podre, aquele pai o abraça, aquele pai então recebe, como ele nunca tivesse feito nada contra ele. É assim que Deus é, louvado seja Deus, é assim que o nosso Senhor é. Quando nós voltamos a Ele, pedimos perdão, com sinceridade de coração, Deus nos perdoa e esquece. Deus perdoa e nos transforma em homens e mulheres segundo o coração de Deus, segundo o seu coração. Mas Ele não é tirano. Ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então a decisão é nossa, a bênção está na mão de Deus, amém? A bênção está na mão de Deus, mas a decisão é nossa, se nós vamos querer ou não. Isso que me encabula, sabe? Isso que me deixa pensativo, porque nós, sabendo que Deus tem a bênção na sua mão, nós às vezes recusamos buscá-la, recusamos pegá-la. Porque, olha o outro verso, que diz assim: mas se recusares, preste bem atenção, se quiseres ouvires, comereis o bem dessa terra. Tem muitas pessoas passando fome, irmão Elcio? Muitas pessoas passando fome. E louvado seja Deus, que Deus, através da Adra, através da família do irmão Elcio e a Adra, a Asa, está enchendo os celeiros de Deus. Hoje mesmo, 4 pessoas lá da rua receberam cestas básicas. O irmão Elcio levou, e eu dei para eles, cadastrei, para que, pela graça de Deus, quem sabe a gente comece um estudo bíblico. Se quiseres e ouvires, comereis o bem dessa terra. Mas se não quiser ouvir Deus, olha só, se não quiser me ouvir, disse Deus, mas se recusares e fosses rebeldes, sereis devorados à espada, porque quem disse? Irmãos, não é qualquer um que disse, foi a boca do Senhor. A boca do Senhor que disse.
Vamos a um outro texto, por favor. Hebreus capítulo 9, verso 14. Vamos lá, vocês aí em casa. Hebreus 9, 14. Nós estamos falando de algo mais poderoso do que o sabão e do que o álcool gel. Mais poderoso do que o sabão e o álcool gel. Hebreus 9, 14. Assim diz o Senhor, através, cremos, do apóstolo Paulo: quanto mais o sangue de Cristo, amém? O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo, amém? O sangue de Jesus, o sangue do Deus Jesus, que morreu na cruz do Calvário, Ele purificará a nossa mente, purificará o nosso corpo, para que nós possamos servir a Deus em espírito e em verdade. Outro texto, irmãos, nós vamos ler Isaías, lemos Isaías, 1 Pedro 1, 2, preste bem atenção nesse texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Preste bem atenção nisso, você que está em casa. Preste bem atenção. Atenção agora, por favor, em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro diz assim: segundo a vontade de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Olha só esse texto, o que está falando? Esse texto está dizendo que Deus elege, amém? Amém? Deus elege. E quem são os eleitos de Deus? Irmãos, os eleitos de Deus está ali em João capítulo 1, verso 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus, amém? Esses são eleitos de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, esses são eleitos de Deus. Então diz, aos eleitos, segundo a presciência de Deus, que a presciência é o poder de prever o futuro. Então, segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito Santo, para quê? Para a obediência. Preste bem atenção, você que está em casa, e você que vai assistir isso no YouTube. Deus nos elege, Deus nos chama em nome do Senhor Jesus. Deus nos tira lá do lamaçal do pecado, Deus nos tira das drogas, dos vícios, da prostituição, das concupiscências da carne, da soberba dos olhos. Nos elege para sermos homens e mulheres obedientes a Deus, obedientes ao Senhor, obedientes à sua palavra, obedientes aos 10 mandamentos, obedientes, guardando todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Êxodo 20, verso 8, é interessante, mas Êxodo 20, verso 8, fala lá, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se você não está guardando, irmão, por favor, porque lá no livro de Êxodo, Isaías, capítulo 8, verso 20, diz lá, ata a lei e o testemunho sobre os meus profetas. No verso 20, diz assim, aquele que falar, aquele que não falar, conforme esse testamento, jamais verá a alva. A lei e o testemunho, aquele que não falar segundo estas palavras, jamais verá a alva. O que quer dizer? Jamais viverá, morrerá. Então, a obediência
nós somos chamados, nós somos eleitos, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua misericórdia que nos elege, para a obediência, amém? Mas também para a aspersão do sangue de Cristo. O que a aspersão do sangue de Cristo faz em nós? Purifica, assim como o álcool gel, ou o sabão, purifica as nossas mãos do coronavírus. Mais ainda, louvado seja Deus, mais ainda o sangue de Cristo nos purifica para a vida eterna, nos limpa para entrar no céu, nos limpa para entrar na nova terra e novo céu, nos limpa para que possamos tomar posse da vida eterna, nos limpa para tomar posse da herdade, da vida eterna, da nova terra, do novo céu, da nova Canaã, da nova vida sem pecado, que Jesus foi preparar para nós. Oh irmãos, isso é maravilhoso, isso é grandioso, louvado seja Deus por isso, bendito é o nome do Senhor, louvado seja Deus. O sangue de Cristo é poderoso. Tem um corinho aqui nas igrejas evangélicas e diz assim: o nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. A doença sai, os demônios saem, e o nome de Jesus vai operar. É verdade, é verdade. O nome de Jesus é poderoso, e principalmente é poderoso para nos dar a vitória sobre o pecado, para nos dar o passaporte para a vida eterna, para nos garantir a eleição. Mas aqueles que estão eleitos, eles precisam também ouvir isso. Abra sua Bíblia aí, por favor. Agora, em 1 João 1,7, o último texto. Deus nos chama, Deus nos elege para sermos obedientes e também para a aspersão do sangue de Cristo, para sermos purificados pelo sangue de Cristo. Porque se nós não formos purificados pelo sangue de Cristo, morreremos nesse mundo, padeceremos nesse mundo. Mas se o sangue de Cristo nos purificar, irmãos, a coroa da vida que está reservada para nós, pela graça do Senhor Jesus, pela manifestação de Deus, e pela obra do Espírito Santo em nós, o Senhor Jesus mesmo colocará em nossa cabeça. Oh, louvado seja o Senhor, obrigado Deus. 1 João 1, verso 7, mas, olha só, se andarmos na luz, preste bem atenção, os eleitos precisam andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Precisamos, além da eleição, sermos obedientes a Deus, para que o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus, do Filho amado de Deus, que morreu na cruz por nós, por toda a humanidade, nos purifique de todos os pecados, para que possamos ser mais que vencedores. Temos que nos preocupar com a higienização? Sim, e devemos, precisamos, sim, todos, precisamos nos preocupar com a higienização, mas a nossa maior preocupação, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, é permitir que Deus, através do sangue de Cristo e a intercessão do Espírito Santo, nos purifique de todo o pecado. Esse é o meu desejo essa noite, e essa é a minha oração.
Em nome do Senhor Jesus, vamos ficar de pé. Ó Santo Deus, Pai amado que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque não há ninguém como o Senhor. Não há Deus no mundo e não há Deus em lugar nenhum a não ser o Senhor. O Senhor é o único Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. O Senhor tem provado que o Senhor é Deus, mas também tem provado que o Senhor nos ama. Ó Pai amado, Pai querido, Tu conheces a nossa estrutura. O Senhor mesmo no Salmo 103 declara que sabe, conhece que nós somos pó. E nós queremos nessa noite, Senhor, revelar ao Senhor que verdadeiramente somos pó, somos miseráveis, somos falhos, pecadores, Senhor, somos maus, somos perversos, a nossa justiça como trapo de imundícia, o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e extremamente corrupto, Senhor. É isso que somos nós, Pai. Mas nós olhamos para Cristo, o amor de Cristo, a face ensanguentada de Cristo, olhando para os seus algozes e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque nós também estávamos junto ali os soldados que crucificavam Cristo, porque nós, pelos nossos pecados, que Jesus Cristo morreu, pelos nossos pecados que Jesus foi crucificado, foi dilacerado, foi perfurado os seus pés, as suas mãos, o seu lado esquerdo, foi por causa dos nossos pecados, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, porque Jesus disse nas suas últimas agonias, última agonia, Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Senhor Jesus, porque o Senhor não imputa em nós este pecado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chamou, nos elegeu para sermos homens e mulheres obedientes ao Senhor, homens e mulheres que não se compram, que não se vendem, mas que estejam dispostos a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. E nós dizemos a uma só voz: eis-nos aqui, Senhor, complete em nós a Tua obra. Eis-nos aqui, Senhor, cumpra em nós o Teu querer e a Tua vontade. Ó Pai amado, ó Pai querido, sabemos, ó Deus, que muitos estão aí preocupados, Pai, e com razão, preocupados com a pandemia, com o coronavírus. Mas, Senhor, meu Deus, como nós não ficamos preocupados com o pecado? Como nós não nos preocupamos em nos lavar, nos limpar todos os dias dos nossos pecados? E se o pecado que vai nos levar à cova e ao inferno, o coronavírus não, pode nos levar à cova, mas se descermos a cova com o Senhor, estamos guardados para o glorioso dia da redenção. Pai, acorda, Senhor, acorda-nos, acorda o Teu povo, acorda a nossa gente, acorda a Tua igreja, acorda aqueles que estão em casa, Senhor, por misericórdia, acorda aqueles que estão ouvindo essa mensagem nas redes sociais, para que entendam, Senhor, que a nossa maior preocupação precisa ser o pecado, porque é o pecado que vai nos tirar do céu. O coronavírus não nos tira do céu, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, porque nós fazemos tantas coisas para nos livrar disso, mas relaxamos, ó Deus, deixamos de pedir perdão, deixamos de orar, deixamos de fazer o culto, deixamos de ter um momento de qualidade com o Senhor pela manhã, porque nós estamos mais preocupados em nos limpar exteriormente, para não contrair o vírus. Misericórdia, Senhor, de nós, misericórdia do Teu povo. Ó Pai, nos abraça, Senhor, e queremos lhe agradecer, porque o sangue de Cristo tem poder. Amém, glória, aleluia, Pai.
O sangue do Senhor tem poder, e nós cremos, Senhor, neste sangue do Senhor. Por isso, Senhor, passa o seu sangue sobre nós, purifica os nossos pecados, purifica os pecados daqueles que estão ouvindo, dos nossos irmãos da igreja de Santa Fé que estão em casa. Ó Pai, purifica os nossos pecados e levanta-nos, Senhor, com poder e grande glória, para que nós possamos pregar o Evangelho, pregar a Tua palavra, falar desse amor, falar que o sangue de Cristo é que purifica. O sangue de Cristo, que é verdadeiramente o maior, o melhor e o único remédio para todas as enfermidades, para todas as coisas más deste mundo, Senhor. Faça essa obra, Senhor. Opere em nós. Limpa-nos com a Tua graça, limpa-nos com a Tua misericórdia e derrame sobre nós o batismo do Espírito Santo, Senhor. É isso que precisamos, Pai. É isso que Teu povo precisa. É isso que almejamos nessa noite, Senhor. Nós viemos aqui essa noite não só para pregar, não só para ouvir, Senhor. Nós viemos essa noite, Pai, para receber o Espírito Santo, Senhor, para receber a unção plena do Espírito Santo, Pai. Nós temos te pedido, te implorado, Senhor, por esse batismo, Pai, por essa unção, Senhor, por misericórdia, Senhor. Atenda, Senhor, a nossa oração, atenda, Senhor, a nossa prece, Senhor, e derrame sobre o Teu povo, o Shekinah do Senhor, a Tua santa unção, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser testemunhas de Cristo. Abençoe, Senhor, por misericórdia, a liderança dessa igreja, o pastor Jair, mas todos os pastores da Tua igreja, desde a conferência geral, com o pastor Ted Wilson, até a nossa associação, Pai, que o Senhor abençoe os pastores, que possam, em nome do Senhor Jesus, receber do céu, Senhor, a direção, para que possam direcionar os campos, direcionar os distritos, direcionar as igrejas, aonde quer que o Senhor queira que elas estejam, Pai. Faça essa obra, Pai, por misericórdia na nossa vida, pois oramos já agradecidos pela bênção que recebemos, em nome do Senhor Jesus, amém.